Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash sobre o Boa Vista 3, Benfica 2. E que grande jogo tivemos hoje à noite no estádio do Bessa. O Benfica marcou 2 golos, jogou com 10 homens desde o início da segunda parte, por expulsão de Petar Musa, o avançado croata que entrou no 11, meteu mais 2 bolas na barra, houve alternância constante no marcador, houve uma recuperação notável do Boa Vista, primeiro até ao empate conseguido em cima do minuto 90 e depois, já em 10 contra 10, porque também foi expulso o Bruno Lourenço, com o 3-2 a dar-lhe a vitória, mesmo no final do período de compensações. Houve grandes exibições individuais, a começar, por exemplo, por Rafa, no lado do Benfica, mas também por Bozenic, do lado do Boa Vista. Bozenic marcou 2 golos. Houve novidade tática na equipa do Benfica, que, quando ficou reduzida a 10, apareceu a jogar em 5-3-1, com 3 centrais. Houve um Boa Vista fortíssimo nos duelos desde o início, mas que foi capaz, depois, de manter a sua identidade, mesmo quando os 3 médios ficaram com cartões amarelos, ainda havia apenas 14 minutos de jogo jogado. Portanto, foi um jogo que teve tudo para manter toda a gente presa aos ecrãs ou ao relvado, para quem esteve no estádio do Bessa, e que valeu bem o preço do bilhete, com certeza, por aquilo que foi o espetáculo. Vamos então olhar para aquilo que foram as duas equipas. No caso do Benfica, o Benfica entrou com a equipa que jogou na segunda parte do jogo da Supertaça. Portanto, a equipa que ganhou a Supertaça ao Flóculo do Porto, porque ao intervalo o jogo estava empatado. Isto quer dizer o quê? Que em relação ao 11 inicial do jogo da Aveiro contra o Flóculo do Porto, saiu João Mário, entrou Musa, o que libertou Rafa para aquela que é a sua posição mais natural, atrás do ponta de lança, e saiu ainda Ristich e entrou Jurasek para a posição de lateral esquerdo. Quanto ao Boa Vista, organizado num 4-3-3, um Boa Vista com muitas dificuldades, porque não pôde reforçar-se nesta temporada, só pôde inscrever de novo jogadores que tinha emprestados, além daqueles que já tinha no seu plantel, mas aparece com uma dupla de centrais que pode vir a funcionar, Chidoze e Abascal, com 3 médios, já o disse aqui, muito fortes nos duelos, Pérez, Makuta, Reizinho se calhar um pouco menos, e depois 2 extremos, Agra de um lado, Tiago Moraes do outro, e um ponta de lança muito forte fisicamente também, um jogador muito forte no jogo aéreo, muito forte no poder de choque, que é Bozenic. O Boa Vista atacava em 4-3-3, tentava abrir sempre muito o campo, com o Agra junto a uma linha lateral, o Tiago Moraes junto à linha lateral do outro lado, mas defendia em 4-4-2, porque nessa altura adiantava Makuta para perto do ponta de lança, Bozenic mantendo depois 2 linhas de 4 a proteger a sua área. Mas aquilo que foi mais marcante no início da partida foi mesmo a entrada forte do Boa Vista, muito forte nos duelos, a entrar de pitão à frente, e daí também o facto de vários dos seus jogadores, ou os 3 médios, Pérez, Makuta e Reizinho, terem visto cartões amarelos até aos 14 minutos. O Benfica não se deixou intimidar e o jogo foi muito rasgado, foi muito físico neste período inicial, mas a verdade é que o jogo nem tinha tido ainda grandes ocasiões de golo quando os encarnados fizeram o primeiro golo. A primeira boa ocasião nasce precisamente também da vontade do Boa Vista ir buscar o adversário lá na frente, de o ir pressionar alto, de manter a sua última linha defensiva junto à zona de meio campo. Traz o legado mal ali o Abascal, um movimento de interseção a uma bola, permitiu que o Rafa se lhe antecipasse e, antecipando-se ao Abascal, seguiu isolado para o meio campo do Boa Vista. O Bruno Nemeishi tentou fechar o campo vindo do lado esquerdo da defesa, mas muito inteligente o Rafa. Ele que não costuma ser um portento na altura da decisão, desta vez também podemos dizê-lo. Era uma decisão fácil. O grande mérito de Rafa foi ter ganho aquela bola a Abascal. Depois, quando ele chega, tem o guarda-redes a fechar-lhe o ângulo, tem o lateral esquerdo, o Bruno, a fechar-lhe o ângulo também, tem o Di Maria do outro lado, completamente solto, que meteu-lhe a bola à frente, e a finalização do argentino foi fácil. Di Maria, 2 golos em 2 jogos oficiais pelo Benfica, voltou a marcar hoje no estádio do Bessa, e foi ele que abriu o ativo. Bom,
O jogo chegou ao intervalo assim, e aquilo que fez o Petit para a segunda parte, quando se poderia esperar que ele pudesse eventualmente vir a atenuar a tal vertente mais duelística do seu meio-campo, aquilo que ele fez foi substituir o Reizinho pelo Bruno Lourenço. Bruno Lourenço é um jogador igualmente fino no trato da bola, mas o jogo é imediatamente marcado aos 5 minutos da segunda parte pelo cartão vermelho ao Musa. Uma entrada muito forte do Musa, um pisão que podia ter magoado seriamente o adversário. Estou convencido que não foi propositado, mas lá está. A lei é aquilo que é e Musa acaba por ser expulso, deixar o Benfica reduzido a 10, ainda com 40 minutos de jogo, e foram mais que 40, porque depois, naturalmente, houve os descontos. Portanto, foram uns 50 e muitos minutos que o Benfica esteve com um homem a menos. Roger Schmidt reagiu imediatamente, fez sair Di Maria. Também não sabemos até que ponto é que a questão aqui não terá sido um pouco física. Di Maria teve jogo a meio da semana, já tem 35 anos, talvez já não esteja para 2 jogos por semana. Fez entrar Morato, mas não deve ter sido apenas uma questão física, porque aquilo que se viu foi o Benfica também, ao mesmo tempo, a mudar taticamente. Passou o Benfica a organizar-se a partir desse momento eu fico na dúvida se a ideia de Schmidt seria um 5-3-1 ou um 3-5-1. Aquilo que se viu foi um 3-5-1, porque no livro do qual resultou a expulsão de Musa, a bola entrou no lado esquerdo no Bruno Onyemaishi e ele fez um cruzamento para a área. E o Jurasek não terá feito tudo aquilo que podia e a bola sobra para o Bozenic, que, à queima-roupa, fez o gol do empate. Portanto, correu tudo mal naquele minuto para o Benfica. Não só ficou reduzido a 10, como viu o adversário chegar ao empate. E daí que eu diga que não sei se a ideia inicial de Schmidt seria mudar para um 5-3-1, para defender um 1-0, mas, na verdade, acabou por ser um 3-5-1, porque era preciso outra vez ir à procura de um golo que desse a vitória à equipa do Benfica. O que é que se viu, então, a partir desse momento? 3 centrais. Com uma novidade. António Silva, o central do meio. Pode ter sido uma questão física, para controlar melhor Bozenic, que é um jogador muito forte no ar, e o António Silva será um jogador fisicamente mais forte também do que é o Otamendi. Otamendi, central direito. Morato, central esquerdo. E isto acabou por trazer o jogo para a praia daquilo que são os dois laterais do Benfica esta época. Porquê? Porque quando o Benfica tinha Grimaldo, o Grimaldo era um jogador mais técnico, um jogador mais criativo, que desequilibrava a partir do seu corredor direito através da técnica e da criatividade. E o Jurasek não é esse jogador. O Jurasek é um jogador mais físico, de passada mais larga, capaz de explorar todo o seu corredor e, portanto, para ele, ser o jogador de corredor é o ideal. E aquilo que o Benfica fez foi fechar o corredor central com os 3 centrais, abrir Bá e Jurasek nas alas, o Orsnes, que estava a jogar como atacante pela esquerda, vamos lá, o avançado interior esquerdo, passou para o meio-campo, que passou a formar com o João Neves e o Cockchu, com o Rafa, então aí sim a aparecer como avançado. Ora bem, o que é que isto trouxe ao jogo? Primeiro que tudo, trouxe ao Boa Vista a necessidade de mudar também. E aqui parece-me que foi inteligente o Petit, porque já se sabe que nestas coisas, quando uma equipa tem 10, a outra equipa, aliás, o próprio Schmidt fez isso no ano passado, por exemplo, no jogo do Dragão. A outra equipa sabe que os jogadores que têm com cartões amarelos estão mais perto de poderem ver um segundo amarelo e ficarem também eles fora do jogo. Portanto, aquilo que se viu foi Makuta, o médio mais, vamos dizer assim, mais pujante, menos experiente, menos controlado, que já tinha amarelo, saiu e entrou Vukotic para o seu lugar. Sai também Abascal, entra Filipe Ferreira. E uma das primeiras intervenções de Filipe Ferreira, que foi jogar para central esquerdo, acaba por redundar num falhanço, permite que Rafa lhe ganhe a bola e Rafa mete a bola na barra. Podia ter sido o 2-1 para o Benfica nesse momento, não foi aí, aos 69, foi 6 minutos depois. Mais uma vez, Rafa na origem do lance. É ele quem inicia a jogada, lança Jurasek na esquerda, Jurasek levanta bem a cabeça a partir da linha de fundo, vê Cockchu na entrada da área, mete-lhe a bola à frente, Cockchu faz o remate que o guarda-redes detém, a recarga é de João Neves de cabeça, o guarda-redes desvia para a barra, mais uma, e depois, numa segunda recarga, então, Rafa a fazer o 2-1. Heroísmo da parte do Benfica, a chegar à vitória, a chegar à vantagem, melhor dizendo, com um homem a menos, e, ao mesmo tempo, coragem da parte do Boa Vista, que, aos 80 minutos, a 10 minutos do fim, mais o tempo de compensação, é preciso dizê-lo, meteu mais um ponta de lança em campo. Enfim, trocou Tiago Moraes por Berna, extremo por extremo, e trocou Agra por De Santis, que foi jogar para perto de Bozenic. Ora, aquilo que se estava a prever era o Boa Vista a tentar carregar, a tentar meter mais bolas por alto dentro da área. E aquilo que se viu foi isso mesmo. Ora,
Daí também que tenha tentado precaver-se o Schmidt. E aqui é que eu acho... Eu não critico o treinador do Benfica por ter organizado a equipa com 3 centrais. Uma inovação. Acho que funcionou bem. Mas já fico com mais dúvidas relativamente às últimas substituições que ele fez. Porque as saídas dos 2 médios, do João Neves e do Cockchu, para as entradas de Chiquinho e Florentino, fizeram com que a equipa perdesse ali um bocadinho o controle. E, sobretudo, a saída de Rafa tirou a ameaça que Rafa estava a ser para a última linha defensiva do Boa Vista. Ora, o Boa Vista chegou ao empate aos 90, num penalti do Bruno Lourenço, um penalti cometido pelo António Silva sobre o De Santos, um penalti também sem margem para dúvidas, 2-2, e depois, no período de descontos, é expulso o Bruno Lourenço e o jogo fica 10-10. As duas equipas querem ganhar. Ora, Neres, aos 90+9, no seguimento de um pontapé de canto, mete mais uma bola na barra para a equipa do Benfica. Podia ter sido o 3-2. Não foi. No lance seguinte, Bruno Lourenço é expulso e 1 minuto ou 2 depois, já aos 90+13, um belíssimo passe no momento exato do Pedro Malheiro, depois de ganhar uma dividida, a perceber a desmarcação de Bozenic, que está mais à frente de toda a gente, mas antes da linha de meio campo. Daí que não esteja fora de jogo. Aí aqui também se vê que o Benfica estava a defender muito à frente nesta altura. Queria chegar à vitória. Ter-se-á sentido encorajado pelo facto do adversário ter ficado também reduzido a 10 homens. Mas acabou por sofrer o golo que ditou a derrota e 0 pontos. Foi um grande jogo o que vimos hoje no estádio do Bessa. Duas equipas dignas uma da outra. Qualquer uma que tivesse ganho teria sido bem atribuídos os 3 pontos. Acabou por ganhar o Boa Vista. É preciso dizê-lo, que fez por merecê-lo, mas também teve alguma felicidade. Mas já se sabe, não há vitórias sem felicidade. Fica, então, o Benfica com uma derrota na jornada de arranque para a defesa do título e arranca o Boa Vista com uma vitória impactante sobre o campeão nacional na primeira jornada desta Liga. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.